Eu sou a Nara Leão, dona desse canal Toca da Leoa, e eu abordo aqui assuntos sobre narcisismo. Aqui nesse vídeo você vai ficar sabendo sobre as 17 características que um psiquiatra precisa para diagnosticar uma pessoa com narcisismo. Se você se identificar com algumas dessas características, calma, não vamos generalizar. Não é porque o seu parceiro ou a sua parceira seja um narcisista porque você se identificou com uma ou duas características. Para um psiquiatra, diagnosticar uma pessoa narcisista, é preciso desse conjunto de características que eu vou estar citando aqui, que são 17. Sobre estudo comportamental de um narcisista, sobre isso que você vai estar aprendendo e sabendo aqui. Aprendendo a detectar, para não cair na lábia e nas mãos de uma pessoa extremamente manipuladora. E se você já está num relacionamento assim, aqui eu vou estar abordando diversos assuntos, como neutralizar, neutralizar as intenções de uma pessoa narcisista, como sair de uma relação, como evitar, como você se prevenir. E você aprendendo, você nunca vai se envolver. Se você quer um relacionamento saudável, seja com a sua esposa, com seu marido, filhos, pai, mãe, amizade, sim, existe isso também em um círculo de amizade. Pessoas narcisistas tem em qualquer lugar e elas não têm sexo. Gente, quando eu falo sobre esse assunto aqui no vídeo, eu não estou falando que homem é só homem, tá? O narcisismo não tem sexo. É homem, é mulher, é pai, é mãe, é filho, é amigos, tudo, com trabalho. Então, aprenda a detectar essas características para que você não se envolva com pessoas assim. Segue aí o meu canal, curte, dá um joinha aí, comenta se você se identificou com algumas dessas características. Fica atento às novidades, porque os conteúdos sobre o assunto eu vou estar sempre colocando aqui, tentando ajudar. E você me seguindo, você dando like, você vai estar ajudando que mais pessoas, possam ver os meus vídeos, e possam se prevenir, possam se cuidar para não entrar numa roubada dessa. Aqui é o canal da Toca da Leoa, eu sou a Nara Leão, estudo comportamental sobre narcisista. Beijo! Segunda parte da nossa listinhas que caracterizam um narcisista. Primeira característica de um narcisista: apetite insaciável à atenção dos outros. Sim. Quando o narcisista está num grupo de amigos, ele tende a se vangloriar, a contar vantagem. Ele conta histórias onde ele sempre se dá bem. Ele conta histórias onde ele é o cara. Tudo isso para chamar atenção para si. Porque o narcisista, ele gosta dessa atenção. Então, assim, ele é extremamente fantasioso, ele cria história na cabeça dele, aí ele conta aquela história como se fosse real, tudo isso para chamar sua atenção para si. Segunda característica de um narcisista: ele tem sentimentos externos de ciúmes. Se ele está com você e está na roda de amigos conversando, papo vem, papo vai, e ele vê que você se destaca na conversa, que você conquista a atenção dos outros, ele começa a querer te menosprezar, começa a te diminuir, começa a te humilhar, para te deixar lá embaixo, para chamar atenção para ele e sobrepor naquela roda de amigos. Terceira característica de um narcisista: expectativas de tratamento especial. O que seria isso? Ele quer sempre ser tratado melhor do que os outros. Ele quer sempre o melhor lugar à mesa. Ele quer sempre a melhor parte de tudo. Se ele está contando uma historinha
e ele não tá sendo ouvido, né? Não estão dando atenção para ele, né? Ele se acha injustiçado. Então ele começa a fazer o teatrinho do ofendido, porque ele quer um tratamento diferenciado de todos. Ele quer ser melhor do que todos onde ele está. O que ele está falando, o que ele está fazendo, é para parar tudo e ver o que o bonito está fazendo, porque é assim que eles são. Estamos na terceira parte, né, da nossa lista, né, de características de um narcisista. Então, assim, a gente parou na terceira características, né, vamos para a quarta característica, que é exagero nas conquistas e talentos. O que isso quer dizer? Quando ele está na rodinha de amigos, né, ele tende a exagerar nas histórias que ele conta, né? Ele conta a história onde ele sempre é o cara, onde ele sempre se dá bem, né? Onde ele sempre dá a última palavra. Então, assim, ele exagera em tudo, ele se acha o tal em tudo. Se alguém comentar sobre algo, tipo, eu tô fazendo uma faculdade, tal lugar, ele já vem com a história dele de que ele fez faculdade, fez mestrado, que a faculdade dele era melhor, né? Que fala línguas, que a faculdade que você está fazendo não é legal, não é uma boa faculdade. Então, assim, ele vai sempre exagerando as coisas, né? Da parte dele, ele vai sempre se vai se promovendo porque ele gosta disso. Então, assim, ele é uma pessoa que ele exagera nas conquistas que ele faz, né? Ele exagera nos talentos que ele tem, né? Mas isso é uma fantasia que ele cria na cabeça dele, que tudo que ele faz é melhor do que os outros, tudo o que ele tem é melhor do que os outros, e você nunca vai superar as coisas que ele tem e as coisas que ele faz. E a quinta característica, né, do narcisista é uma sensibilidade extrema e uma tendência a se magoar com facilidade. Tudo, qualquer coisinha que você falar, ele vai se sentir ofendido. Você falar uma coisa que você não falou na intenção de ofender, mas ele vai levar para esse lado. Ele se ofende, e aí o que ele faz? Ele começa, né, a dar uma de vítima, né? Começa a chamar a atenção daquela forma assim, dando uma de coitadinho, se eu não me engano, né? E quando ele vê que ele não consegue isso, essa atenção por esse lado, dando uma de vítima, aí ele se exaltera. Ele se exaltera e ele começa a atingir, te afetar de uma forma negativa. É isso que eles fazem para te deixar se sentindo um lixo e te desarma completamente. A quinta característica e última dessa terceira parte é a dificuldade em manter relacionamento. Óbvio, né? Bem óbvio que tem dificuldade em manter um relacionamento, por ser extremamente tóxico, né? Todo relacionamento dele acaba se tornando tóxico. Ele é tóxico e ele acaba envolvendo a pessoa que está com ele, que acaba ficando tóxico. Então vamos para a quarta parte das características de um narcisista. Paramos na sexta característica, agora vamos para a sétima característica, que é... Bom, a sétima característica é... Eles vivem pensando sobre como eles são inteligentes, poderosos e autossuficientes. Eles estão sempre... Quando eles estão parados assim, pensando, eles estão sempre pensando o quanto ele é o máximo, o quanto ele é autossuficiente, o quanto ele é inteligente, o quanto ele tem uma boa aparência, o quanto ele é o máximo, porque ele se acha o máximo. E eles pensam muito sobre isso, né? Sobre o quanto eles são poderosos, né? E assim, e eles acreditam mesmo que eles são tudo isso, né? Que eles são o máximo, que são muito inteligentíssimos, têm uma aparência maravilhosa, são lindos, né? E eles realmente acreditam nisso. E ai de quem, né, disser que não. Ai de quem contradizer um narcisista. E a oitava característica deles é a capacidade que eles têm de atingir os outros para
conseguir atingir os seus objetivos. Sim, eles são extremamente insensíveis, eles são extremamente... eles não têm empatia nenhuma. Quando ele quer atingir os objetivos deles, tá? Ele não mede esforços. Nem que para isso ele tenha que passar por cima de você. Que ele tenha que te atingir. Que ele tenha que te diminuir. Que ele tenha que te menosprezar. Ele faz você se sentir pequena. Ele faz você se sentir incapaz. E fazem isso sem nenhum arrependimento e nenhuma consciência de que está fazendo algo errado. E a nona característica é exatamente essa, a falta de empatia. É a nona característica de um narcisista. Ele não tem a capacidade de entender e compartilhar os sentimentos de outras pessoas, né? Eles discordam, eles discordam do que você faz e eles não têm empatia nenhuma pelos seus sentimentos. Se você tá triste, se você tá passando por uma situação e você vai compartilhar com ele, ele acha que é mimimi, ele minimiza os seus problemas, os seus sentimentos. Curte aí, gente. Então vamos para a quinta parte das características de um narcisista. A gente parou na nona, né, característica, agora a gente vai para a 10ª característica, que é: eles acreditam de que são poucas pessoas, né, que são poucas pessoas que estão aptas a debater com ele, a entender o ponto de vista dele. São pouquíssimas pessoas, são aquelas pessoas que ele acha que é inteligente igual a ele, muito inteligente. O resto, os meros mortais para ele, são pessoas leigas, são pessoas burras, entendeu? Que você pensa que você é pra se debater tal assunto, você não sabe de nada, você é leiga, você é burra. Eu tô falando que é assim e pronto, você não tá entendendo, você não tá concordando comigo, porque você é burra e eu sou inteligente. É assim que eles fazem. Principalmente quando ele tá conversando quando é com a esposa, né? Com a esposa, com o filho, com alguém ali próximo dele, ele vai sempre mostrar que ele é o inteligentão, que você não tá entendendo, você não entende sobre o assunto, que tá optando de uma coisa que você não sabe porque você é leiga. 11ª características. Eles acham que eles têm tendência a serem ótimas pessoas com homens e mulheres. Eles acham que eles são irresistíveis, que toda mulher quer ele, até os homens querem ele, cobiçam ele, que ele é sexy, que ele é a última bolachinha do pacote, mesmo que quebrada, mas ele é o máximo. Então assim, se a mulher olhar pra ele, já quer ele, porque ele é irresistível, ele é lindo. Os homens também desejam ele, então eles se acham realmente, e que você nunca tá à altura dele, da beleza dele, da inteligência dele, você nunca tá à altura. E ele vai sempre querer te diminuir para ele continuar nessa pose de o melhorzão. Mas para ele se sentir assim, ele tem que menosprezar quem está com ele. Diminuir. Porque ele acha que ele diminuindo, ele cresce em cima. E a 12ª característica é: eles respondem a críticas com raiva, desprezo e ódio. Se você critica um narcisista, se prepare para a ira dele. Ele vai te fuzilar. Você não ousa criticar um narcisista. Mesmo que seja uma crítica construtiva, ele não aceita nenhum tipo de crítica. Então ele vai responder a isso com ódio, com raiva, com desprezo. Então ele vai te humilhar, ele vai querer te colocar lá para baixo, ele vai querer crescer em cima de você, ele vai querer fazer você sentir o cocôzinho do cavalo. Ele vai querer te sentir o pior das pessoas, porque ele precisa mostrar que ele é superior. Então ele não admite críticas, nunca, jamais. Pessoal, quando eu falo de narcisismo, eu me refiro a homens e mulheres. Eu não estou me referindo só a homens. Narcisismo não tem sexo. Tanto pode ser o homem como a mulher. Estamos na 6ª parte das características de um narcisista. Então, paramos na 12ª, vamos agora para a 13ª, que a 10ª característica deles é: eles buscam sempre a validação positiva das pessoas para o que ele fala, para o que ele faz. Então ele está sempre querendo a validação positiva do que ele faz.
do que ele é, o que ele age. Se ele falar para você, se ele está te falando para você de um assunto, ele quer a sua validação positiva. Você não pode contrariar você não pode ter um pensamento ao contrário dele e tentar questionar com ele, né, sobre esse assunto, porque o narcisista ele não aceita segunda opção. Ele não aceita uma outra forma de você olhar uma situação que não seja a dele. Ele quer a validação que o jeito dele olhar aquela situação é a correta. E você não pode contrariá-lo. E a 14ª característica de um narcisista é: eles são extremamente mentirosos. Sim, muito mentirosos. Eles inventam a história que o exalta e ele acredita nessa história. Então, assim, o narcisista ele vive de mentiras, né? Tudo dele é mentira. Nada do que ele fala é real. Nada do que ele fala que aconteceu realmente aconteceu. É tudo coisas fictícias da cabeça dele, entendeu? E eles querem fazer você acreditar que é real. E se você tenta mostrar pra ele que aquilo que ele tá falando é um absurdo, não é real, ele pira e aí ele bota pra fora toda a agressividade que só ele tem. Então, cuidado. Não discorde assim com ele de cara, porque você pode arrumar um problemão. A 15ª, eles têm mania de perseguição. Isso mesmo. Todo mundo persegue ele. Ele é perseguido em todas as áreas da vida dele. A família dele persegue ele, os amigos dele persegue ele, os filhos, a esposa, os colegas de trabalho, todo mundo persegue. Ele é perseguido por todo mundo se reúne para fazer um complô contra ele, né? Ele não tem a capacidade de entender que ele causa esse mal-estar nas pessoas, né? Pelo autoritarismo dele, pela agressividade dele. E então ele acha que as pessoas o seguem quando as pessoas começam a mostrar para ele que ele tá errado, que não é assim. Então ele se acha perseguido, a vítima. Gente, curte aí, comenta aí se vocês se identificaram com alguma dessas características que eu citei aqui. Ainda faltam mais algumas para terminar e eu vou estar colocando outros conteúdos sempre. Eu vou estar sempre tentando ajudar vocês de uma forma. Então dá uma forcinha aí, tá? Curte. Chegamos à última lista, né? Aos últimos episódios, né? Da listinha das 17 características para diagnosticar um narcisista. Então essas são as duas últimas, né? A 16ª e a 17ª. Então vamos lá. A 17ª característica de um narcisista, obviamente, né? É a mais fácil de distinguir, a mais fácil de você detectar, obviamente, que é a manipulação. Isso. Narcisistas são extremamente manipuladores. Ele manipula tudo. Ele conta a história que você fez, né? Do ponto de vista dele, né? Mas ele manipula você a acreditar que você fez uma coisa que você não fez. A manipulação dele é tão real que você acaba se questionando se realmente você fez aquilo. Você acaba se perguntando: será que eu falei isso mesmo? Será que eu fiz isso? Você acaba se questionar, entendeu? E pensar que realmente você fez. É a manipulação que ele tem. Ele torna uma situação na qual você vai ter com ele uma conversa de uma coisa que ele fez errada que te incomodou, uma coisa que ele fez que te irritou, e a manipulação dele é tão intensa que ele faz acreditar que é errado é você. Ele faz você acreditar que é errada e você acaba acreditando. Então a manipulação é o tópico dos tópicos de um narcisista. E a 17ª e última, obviamente, que é o vitimismo. São vitimistas. E eu ainda vou agregar a 17ª, além do vitimismo, eu vou agregar a agressividade, a arrogância. Então, assim, nessa 17ª, eu tô agregando aí o vitimismo, a agressividade e a arrogância. São as características, as mais fáceis de detectar são essas características, né? Eles sempre são a vítima, eles sempre são os coitados, eles fazem aquele teatrinho de coitadinho que tá sendo vítima pra te fazer se sentir culpada.
E você se sente culpada e acaba perdoando ou deixando passar aquele deslize, aquilo que ele fez. E quando eles não são não conseguem te convencer pelo vitimismo, eles são arrogantes. Eles agem com arrogância. Eles te menosprezam para você se sentir menor, para você se sentir incapaz. E assim ele sai o ganhador da questão. E mesmo quando ele usa o vitimismo e a arrogância e não te atinge, aí ele vai para a parte do quê? Da violência, da ignorância.